Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui começando mais um episódio do BRM News, um podcast que vai trazer para vocês uma curadoria com as principais notícias sobre economia, política, negócios e investimentos sobre os mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella, estou aqui com o Renan. Olá pessoal, eu sou o Renan e lembrando, Lucas, que além do nosso formato aqui em vídeo, que sai diariamente tanto no YouTube como no Spotify, a gente tem também a nossa newsletter enviada diariamente às 7 horas da manhã por e-mail e WhatsApp. Então o link está aqui embaixo, podem acessar, se inscrever para a partir de amanhã receber essas informações da nossa curadoria diária de conteúdo. Perfeito. E no programa de hoje, dia 12 de março, a gente tem destaques sobre o resultado do PIB capixaba em 2024 e os novos capítulos das tarifas do governo Donald Trump. Então, muita coisa para a gente poder abordar. Então, vamos direto para as notícias, Lucas. Perfeito, Renan. Então, começando hoje com o Espírito Santo, como você bem colocou, o estado cresceu em 24 2,3%, puxado principalmente pela agropecuária, que subiu 7,4%, enquanto os serviços cresceram 2,5%, e a indústria avançou 0,4%. Só que para 2025, a projeção de crescimento ela é um pouco mais tímida, na verdade, bem mais tímida. Ela só é de apenas 0,5%. E qual o principal motivo? A bienalidade negativa do café, os juros altos e um cenário global de muita incerteza. E vale ressaltar que esse é o segundo ano seguido em que a economia capixaba apresenta um crescimento, já que em 2023 ela teve uma alta de 4,7% em relação ao ano anterior. Para 2025, a Findes, que é responsável pelo indicador de atividade econômica aqui da nossa economia, projeta um crescimento moderado de 0,5%. Por outro lado, Lucas, é sempre importante a gente lembrar que hoje o Espírito Santo ele é um celeiro de novos investimentos, Sim. principalmente em infraestrutura. Eu gosto sempre de citar aqui o caso da Emetame, do Porto da Emetame, em Aracruz, que é um investimento em torno de 2,7 bilhões. E, mais recentemente, a reativação da usina 3 da Samarco. Perfeito. E esses são projetos que, se forem implementados de fato no ritmo que a gente espera, eles podem compensar essa queda da agropecuária e manter o nosso crescimento seguindo no ritmo positivo. Mas se houver algum atraso ou problema no mercado externo, a gente pode sentir um pouco desse baque aí na nossa economia maior do que a gente estava prevendo, né? E já que você falou do agronegócio, Lucas, esse setor, mais uma vez, foi destaque na economia capixaba em 2024. O setor cresceu 7,4%, enquanto a nível nacional ocorreu uma retração de 3,2%. E o destaque, obviamente, fica para o café capixaba. As exportações cresceram 120% no último ano, chegando a 2 bilhões de dólares. O preço da saca, que há pouco tempo atrás girava em torno de R$ 800, já atingiu o patamar de R$ 2.000 para o café Conilon, Lucas. Perfeito. Isso explica muito porque o café virou o segundo maior produto exportado pelo estado, né? Ele só perde mesmo para o minério de ferro, mas a pergunta que fica é a seguinte: essa altura dos preços, nessa alta dos preços, ela é realmente sustentável? Porque a gente sabe que as commodities elas podem oscilar muito, né? Mais recentemente a gente teve um efeito que está muito atrelado à baixa produção lá na Ásia, o que faz a procura pelo café capixaba aumentar. É óbvio que a partir de agora a gente precisa acompanhar de perto esse setor e, obviamente, fica o convite para que vocês acompanhem pelo BRMcast, já que a gente vai acompanhar de perto as próximas notícias dos próximos meses. Perfeito. E agora a gente vai trazer, Renan, um pouco mais um capítulo dessa novela tarifaço do governo Trump. Então, é um tema que preocupa muita gente. Os Estados Unidos começaram a aplicar tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados. E o Brasil, que é um dos maiores exportadores para os americanos, vai com certeza sentir esse impacto, né? Então, as principais prejudicadas são empresas como a ArcelorMittal, Ternium e a CSN, que vendem essas placas semi-acabadas para siderúrgicas americanas. E um ótimo gancho para essa discussão é trazer um pouco da visão de Bastiat, naquele clássico que se vê o que não se vê. Que no curto prazo, o que a gente vê é uma proteção das siderúrgicas americanas, que agora vão ter menos concorrências e que podem elevar os seus preços. Mas o que a gente não vê são os efeitos secundários dessas tarifas. O encarecimento do aço para a indústria dos Estados Unidos, que pode gerar um aumento nos custos de produção para os setores como automobilísticos e construção civil. E além disso, para o Brasil, o que a gente vê são as perdas imediatas de exportação e o impacto negativo nas empresas do setor siderúrgico. Mas o que a gente não vê é a possível reorientação desses produtos para outros mercados, o aumento do custo da cadeia produtiva americana e, no fim das contas, o impacto negativo para os próprios consumidores americanos que consomem os produtos do Brasil. Então, a lição aqui é clara. Políticas protecionistas, elas sempre criam efeitos não intencionais que prejudicam até mesmo aqueles a quem se pretende ajudar.
E a pergunta que fica aqui, Lucas, é até que ponto isso pode forçar uma renegociação ou até uma volta atrás da tarifa, já que a gente tem que lembrar sempre que o Trump está no início do seu segundo mandato à frente da presidência dos Estados Unidos, e essa foi uma pauta fortemente defendida por ele durante a campanha, com caráter muito eleitoreiro. Exatamente. E o governo brasileiro já acionou Itamaraty para tentar minimizar esses impactos, mas na prática o Trump está jogando duro. E ele não deve ceder com muita facilidade, né? Então, se o Brasil não encontrar mercados alternativos, pode ser que a indústria siderúrgica sofra de fato com esse problema, né? E agora, mudando um pouco de assunto, vamos para um giro rápido sobre o mercado corporativo aqui do Brasil. A CCR colocou à venda 20 aeroportos na América Latina e fatias de ativos de mobilidade no Brasil. A empresa quer levantar 10 bilhões de reais para reestruturar a sua operação. Já no varejo, a Asas 2154, dona de marcas como Arezzo e Schutz, viu a receita crescer 13,4%, mas o seu lucro caiu 35%. O grande destaque positivo foi a Farm, que teve o melhor trimestre da sua história. Perfeito, ou seja, a estratégia da CCR aqui é muito clara. É se desfazer de ativos que demandam muito investimento e focar em segmentos mais rentáveis. Mas, Renan, no varejo, o que explica essa queda de lucro mesmo com o aumento de receita? O empresário do varejo que está escutando agora sabe muito bem, né? A pressão no custo, inflação, logística, insumo, a gente sabe que tudo isso no fim do dia acaba comendo a margem do empreendedor que está nesse setor. O que chama atenção é que a Farm conseguiu crescer bem, enquanto outras marcas sentiram mais o impacto. Perfeito, Renan. Agora mudando de assunto, vamos para o cenário político brasileiro. O Lula, ele discursou na fábrica da Stellantis, destacando o crescimento econômico e a previsibilidade para os investidores. Já no Congresso, o STF abriu a primeira ação penal contra deputados acusados de desviar dinheiro de emendas parlamentares. E o Bolsonaro já declarou que será candidato em 26, mesmo estando inelegível até 2030. Ou seja, Lucas, no cenário político, tudo dentro do script. Perfeito. O Lula quer reforçar uma imagem positiva na economia. E vale sempre a gente lembrar aqui que as pesquisas mais recentes vêm mostrando que o presidente teve uma queda muito forte na sua popularidade. Por outro lado, Bolsonaro, que ainda segue inelegível, segue movimentando a sua base. Essa questão das emendas parlamentares pode trazer novos atritos para novos capítulos entre o STF e o Congresso. E a gente sabe que não vai ser uma novela curta, principalmente sabendo que em 26 a gente tem eleição presidencial. Perfeito, Renan. E como você colocou, o Bolsonaro ele ainda tem uma base política muito forte, então apesar dele estar inelegível para as eleições de 2030 na presidência, ele ainda vai conseguir apoiar a sua base política nas eleições de 26, tá? E agora, para encerrar, antes de a gente encerrar o nosso episódio, eu quero comentar sobre um documento que foi divulgado na Apex News essa semana, que é a Carta do Economista. Então, o professor doutor Arilton Teixeira, economista-chefe aqui da Apex Partners, ele escreve, né, um documento analisando as principais informações sobre o cenário político, macroeconômico, nível nacional e global. Então ele produz esse documento e compartilha gratuitamente para todos os assinantes da newsletter. Então é importante você se inscrever para poder receber esse conteúdo e conseguir ficar mais informado ainda com relação ao que está acontecendo no mundo e no Brasil, tá? Então assim a gente fecha mais um episódio do nosso BRM News. Se você curtiu, segue nossos canais no Spotify e no YouTube e segue a gente para não perder os próximos. É isso, Lucas. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Lembre sempre de seguir a gente tanto no YouTube como no Spotify e desejamos para você ótimos negócios nessa quarta-feira, dia 12 de março. Um abraço.